Quem é esse senhor ao teu lado aqui, professor? Quem que é essa foto? É o teu avô, bisavô, pai? Quem que é? Você não sabe quem é ele? Você não sabe quem é esse senhor que está aqui ao meu lado? Nós vamos fazer uma análise, gente, tanto facial dele, quanto grafológica, quanto grafotécnica. E você não sabe quem é esse senhor? Vou dar algumas dicas para você aqui. Vamos lá. Deixa eu passar mais algumas fotos aqui. Aí, famosíssimo? Não? Ah, com certeza do lado dele você conhece. É o velhinho, não é? Isso, vota no velhinho, quando ele votou em 1950. Getúlio Vargas, do lado dele. E esse senhor de óculos, não sabe? Mais uma dica. Aí, quando foi baleado de raspão no pé. E reza a lenda que nem baleado foi. Lá na rua Toneleiro, lá os guardas, tá certo? Da época ainda do Distrito Federal, que era no Rio de Janeiro, não é? Conhece? De novo. Agora, já com essa assinatura, já deu para desvendar. Carlos Lacerda, não é, pessoal? Tá aqui a assinatura e o nome, e também aqui a sua foto oficial como governador da Guanabara e juntamente com a assinatura. Lembrando também, pessoal, que eu trouxe alguns outros documentos. Assinatura aqui do Lacerda, tudo bem? Aqui pegamos também aqui um diploma que foi assinado por ele, está a assinatura ali ao lado, original em 61, quando ele era governador da Guanabara, hoje Rio de Janeiro. E também tem esse documento aqui também do estado de Guanabara, de 63, assinado aqui também pelo Lacerda, tá bom? Tá aqui. E uma carta também direcionada ao Murilo Miranda, apoiando aqui ele numa determinada eleição em 1958, tá ali, ó, Carlos Lacerda. Então, realmente, nós temos a convicção de que nós estamos diante desta figura aqui, conhecida como o Corvo, tudo bem? Bom, como vocês sabem, essas aulas aqui a gente gosta sempre de fazer um primeiro comentário sobre a história da pessoa que a gente está analisando, depois a gente faz análise facial, para a gente poder entender o curso que nós temos, depois grafologia e depois a grafotécnica, combinado? Bom, primeiro, gente, meu nome é Gleb Prete, falo o nome da JusExpert, jusexpert.com, sem dúvida nenhuma, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil, não é? Única escola que te oferece aulas como esta aqui, meu filho. Em nenhuma outra escola você tem uma aula como essa aqui, que é uma mistura de história com análise facial, com grafologia e grafotécnica, o que demonstra de forma muito bem clara que tudo está interligado. Logo, quanto mais cultura você tiver, melhor será o seu laudo. Tá bom, gente? Não basta só saber o básico. Então vamos lá. Quem foi Carlos Frederic Werneck de Lacerda, gente? Ele nasceu no começo do século passado, em 1914, e morreu, ou mataram, mas morte morrida, né? Reza a lenda que foi infarte, em 1977. Ele nasceu no Rio de Janeiro, morreu no Rio de Janeiro. Ele foi jornalista, ele foi político e ele tinha uma oratória muito grande. Pesquise depois no YouTube, né? Depoimento ou entrevista com Carlos Lacerda. Ele, primeiramente, ele foi ligado à UDN, foi vereador, deputado federal e governador do estado da Guanabara, hoje, repito, Rio de Janeiro. Foi fundador do jornal Tribuna da Imprensa e hoje também uma editora que temos até hoje, que é a editora Nova Fronteira. Está até hoje. Bom, pra você ter uma ideia, por que se chama Carlos Frederico? Porque ele vem de uma família, gente, abastada, tá certo, gente? Com muito dinheiro. O pai dele, os pais eram políticos, o avô foi ministro do Supremo, hoje conhecido como Supremo Tribunal Federal, enfim. E ele tem esse nome Carlos Lacerda, Carlos Frederico, porque o pai dele era muito fã, extremamente fã de Karl Marx, então Karl Marx, ou seja, Carlos, e Friedrich Engels, ou seja, Frederico, então Carlos Frederico, em homenagem a Karl Marx e Friedrich Engels. Ou seja, eles são esquerdistas, eles são socialistas, e exatamente onde foi a primeira formação do Carlos Lacerda. Mas você que é contra a esquerda, calma, que daqui a pouco tudo isso vai mudar, meu filho. Lembrando que Karl Marx e Friedrich Engels escreveram O Capital, né? A Bíblia do comunismo, a Bíblia do socialismo, a Bíblia da antiga União Soviética. Muito bem, que mais? Em 1929, ele entrou para a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, tá, gente?
já se destacou como grande orador. Ele fazia parte, inclusive, do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, que é um centro focado na esquerda contra o governo Vargas, que tinha dado, né, ele participou das eleições Vargas em 30, obviamente ele perdeu e, consequentemente, ele deu o golpe e aí ficou até 45, depois voltou em 50, aí depois de 54, vamos falar um pouquinho mais aqui adiante. E ele virou, Carlos Lacerda, pessoal, essa figura aí, ele virou um comunista de marca maior. Ele é ligado, muito ligado ao PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, também conhecido como Partidão, tá certo, gente? Só para vocês terem uma ideia, em 1931, o nosso jovenzíssimo, com 17 anos, Carlos Lacerda, ele tentou fazer a Marcha dos Desempregados, tá bom, gente? Em Santos. E olha só como era fofo. Além disso, ele queria atacar também os comércios, né? Então, além de fazer a Marcha dos Desempregados, atacamos os comércios. Isso foi abatido e ele respondeu por isso. Em 1934, ainda jovem, né, praticamente com 20 anos de idade, ele fez a leitura pela ANL, que era um braço, gente, um braço da Aliança Nacional Libertadora. Quem conhece um pouco de comunismo no Brasil, que foi muito falho, diga de passagem, mas a esquerda no Brasil era muito ligada ao PCB, era muito pesado, era muito ligado ao Partidão. Só que em 1939, ou seja, meus caros amigos, aí com praticamente 25 anos, ele rompe com a esquerda comunista e ele fala o quê? Chega! Porque as maiores ditaduras no mundo são ditaduras de esquerda. Logo, eu não quero mais saber sobre isto. E virou, gente, um grande defensor dos costumes, não é, gente? Do conservadorismo e da direita. O grande nome da direita no Brasil é esta figura que você está vendo aqui ao meu lado. Teve toda uma bagagem esquerdista e, na sequência, virou um direitista aí de marca maior, tá certo, gente? Uma observação muito importante de Carlos Lacerda. Ele foi uma figura muito importante, gente, na primeira parte do século XX no Brasil. Foi uma figura muito marcante. Vocês vão ver aqui. Em 1950, o que ele fez? Ele opôs drasticamente a candidatura de Getúlio. Aquela figurinha que nós aparecemos aqui, cadê ele? Cadê Getúlio? Cadê você, Getulinho? Aqui. Ele se opôs drasticamente a esta figura. Eram inimigos absurdos, gente. Aqui até então ele estava no auge, falando muito bem. Sabe aquela história do PowerPoint? O famoso PowerPoint que nós vimos aqui da Lava Jato? O primeiro PowerPoint que quem fez foi o Carlos Lacerda, gente. Se você conhecer um pouco da história do Brasil, se você pesquisar e coloca aí, por exemplo, gente, Carlos Lacerda e Getúlio Vargas, vai colocar todos os crimes que ele dizia que Getúlio fazia e no centro ele escreveu Getúlio Vargas. Lembra aquela história, aquele PowerPoint famoso, que eu não vou falar o nome aqui de quem fez e quem era na autoridade? Aquilo foi cópia disso que vocês estão vendo aqui, tá certo, gente? Isso é uma repetição. E em 50 ele juntou, só para você ter uma ideia, ele se juntou aos milicos, aos militares, com o escopo exatamente de não deixar que Vargas ganhasse. Bom, mas Vargas ganhou. Em 1954, na rua Toneleiro, lá na Barra da Tijuca, número 180, até hoje tem um prédio, na frente tem um jardinzinho, né, tem um portãozinho de entrada, a estrutura é a mesma. No dia 5 de agosto de 54, após ele, Carlos Lacerda, ter proferido uma palestra num colégio lá próximo, ele foi o que, gente? Foi alvejado. Aqui. E quem estava com ele, tá certo, gente, que era o Vaz, veio a falecer. E aí o fulano descobriu-se que foi Gregório Fortunato, que era o braço direito, tá certo, gente? Era um peixão, era um braço direito de Getúlio. E aí reza a lenda que foi Getulinho, filho de Getúlio, que mandou o Fortunato matar. Tá certo, gente? Aqui o nosso querido Carlos Lacerda. Bom, e no dia 24 do 8, todo mundo sabe o que aconteceu. Getúlio, pum, deu-se, né, um tiro nele. Logo, meus caros, ele teve que sair do país, o nobre Carlos Lacerda, porque o povo se revoltou, porque achou que a morte realmente de Getúlio foi em virtude dele, Carlos Lacerda. Pois bem, mas o tempo passa. Em 1955, eleições, não é? Voltou novamente ele, Carlos Lacerda.
E o que fez o nosso querido Corvo, como conhecido aqui, pessoal, que foi agorando? Ele bateu muito pesado e não queria que Juscelino Kubitschek tomasse posse. Nem Juscelino, que tinha ganho, né, honestamente, e João Goulart. Então, nenhum dos dois. Então, ele não queria, mas acabou indo. E só para vocês terem uma ideia, ele acabou exílio em Cuba. Então, Gleibe, então você não falou com o Carlos Lacerda, Gleibe, ele tinha quebrado com a hegemonia, com a esquerda? E por que ele foi fazer em Cuba? Em Cuba, antes de Fidel Castro ele foi, que era Fulgêncio Batista. Quem era Fulgêncio Batista? Era um quintal, ele deixava Cuba como um quintal para os americanos. Ou seja, aí o nosso querido Corvo aqui foi para os braços de Fulgêncio Batista antes de Fidelzito, perfeito? Tomar o poder lá em Cuba. Bom, mas ele voltou aqui ao Brasil, o Brasil era um país democrático. Juscelino, né, já foi falado aqui, extremamente democrático, aceitou novamente nosso querido Carluccio. Não vou usar esse nome, né? Vamos usar como Corvo aqui, nosso querido Carlos, novamente aqui. E ele foi eleito governador da Guanabara em 1961, tá certo, gente? E ele começou, aí claro, Juscelino terminou o mandato, entrou Jânio Quadros, né? Se tiver muitos likes esse vídeo e muitos comentários, eu vou fazer um vídeo como esse também sobre Jânio Quadros. Vou adorar fazer, tá certo? Porque eu já li também tanto do Carlos Lacerda, eu li a biografia dele, como também do Jânio. E aí eu posso falar dessa figura histriônica, abjeta, que é o nosso querido Jânio Quadros, né? Posso falar, e tem gente que ainda adora o Jânio Quadros. Ai, meu Deus, como pode ter cidadão que defende aquela coisa? Muito bem. Aí, gente, só para vocês terem uma ideia, o Jânio, ele renunciou no dia 25 de agosto de 61, 9 meses depois de ter assumido o posto, né, como presidente da República, né? E no dia 24/8, um dia antes, o Lacerda, gente, ele fez um discurso, assim, muito, mas muito duro contra Jânio. E na época não tinha, obviamente, internet, não tinha absolutamente nada. E, consequentemente, meus caros amigos, o nosso Jânio não aguentou o tranco. E aí, obviamente, por quê? O Carlos Lacerda queria desestabilizar. Ele queria desestabilizar justamente por quê? Porque ele queria participar das eleições de 65. Porque seria, né, o momento dele, ele governador da Guanabara, né, com uma grande projeção, tendo o jornal, né, do seu nome, que é Tribuna de Imprensa, falando bem e inventando mentiras a demais. Você acha que fake news é uma coisa de hoje? Não. Isso aqui era o rei do fake news. E no jornal dele, gente, como da Última Hora também do Weiner, que também é uma biografia muito boa, posso até falar do Weiner também aqui, né? Ele foi casado com a Danusa Leão, muito bom, bacana a história dele. Inclusive Vicente Hall, que era ministro do STF, foi massacrado pelo Weiner. Bom, mas isso é uma outra história. E aí o que fez o Lacerda, aqui o Corvo? Ele apoiou o golpe militar. Ele tinha informações privilegiadas, ele era governador do Rio de Janeiro, né? Porque até então a capital já tinha passado para Brasília. E ele já tinha contatos, ele apoiou o golpe, ele só não soube os últimos momentos, mas ele sabia de tudo. Porque ele apoiou, vamos tirar Jango, que tem aqui, obviamente, uma situação muito aclarada ao povo, e vamos disputar as eleições. Bom, eu acredito que quem ganharia as eleições em 65 seria Juscelino Kubitschek, tá certo? Mas eleição é uma caixinha de surpresa, né, meus caros? Não vimos, né, recentemente isso. E aí, meus caros amigos, ele fez o quê? Ele apoiou, Juscelino também apoiou, viu, gente? Então não tem santo nessa história aqui, tá certo? Não vem não. Mas, aí todo mundo sabe a história. Os militares chegaram em 64 e falaram o quê? Gostamos daquilo. É legal, o poder é bom, a cadeira do poder é confortável. Nós não vamos sair mais daqui. Em 66, o que fez o nosso querido Corvo? Ele o que, gente? Ele foi contra os militares, ele se voltou contra os militares e se juntou com Juscelino Kubitschek, seu arqui-inimigo. Se juntou com João Goulart, seu arqui-inimigo, contra a ditadura dos milicos. Bom, todo mundo sabe a história, que eles não conseguiram derrubar nenhuma e os três morreram praticamente no mesmo período. Entre 76 e 77, morreu JK, morreu João Goulart e morreu Carlos Lacerda. Este último de
infarto. Tudo bem? Bom, como é que eu poderia definir o nosso querido Corvo aqui, gente? É muito difícil definir uma figura como ele, porque ele sempre foi de extremos, né, de posições. Até de política, ele é considerado como um político, gente, de liberal. Ele é um liberal, depois que ele voltou contra a esquerda, um liberal, um conservador, mas com um olhar muito grande com a preocupação social. Tá bom? Ele tem uma certa preocupação social. Para quem quiser ler um pouquinho o que é o social liberalismo, né, que é uma coisa meio que moderada, eu vou indicar aqui o José Guilherme Melchior, é um filósofo aqui do Brasil. José Guilherme Melchior, tá certo, gente? Ele fala muito bem sobre a social de liberalismo, acho que vale a pena. Bom, então contei um pouquinho da história. Qual o legado que deixou aqui o Lacerda, pessoal? Um opositor ferraz, uma oratória excepcional, uma figura marcante, mas uma figura que ele via realmente o lado dele. Ele não via o lado da sociedade. Ou seja, se era opositor dele, ele atropelava. Não importa se o opositor estivesse fazendo coisas boas. Infelizmente, essa é a missão, ou essa é a lição que deixou o Carlos Lacerda. Tá bom? Então, essa primeira parte já deu 16 minutos e contei a história. Vamos fazer análise facial. Sabe o nosso curso de análise facial, que eu adoro fazer? Vamos lá. Primeira coisa. Vamos ver o formato do rosto aqui do Lacerda, gente. Quando a gente analisa aqui o formato do rosto, deixa eu aumentar aqui a imagem. Acho que vai ficar melhor para vocês verem também, né? Deixa eu aumentar aqui a imagem do nosso querido corvo. Tá? Vem cá, corvinho. Deixa eu apagar aqui. Depois eu copio. Isso. Deixa eu aumentar aqui o nosso... Para a gente poder analisar juntos aqui, tá, pessoal? Vem cá, meu querido corvo. Vamos lá. Isso, essa figura simpática aqui, né? Olha que rapaz simpático ele, né, pessoal? Vamos ver aqui. Vamos analisar aqui a face. Você chegar numa sala, você não conhece ninguém e se depara com esta criatura. Primeira coisa que a gente tem que olhar, gente, quando a gente faz análise facial, é o formato do rosto. Perfeito, gente? Totalmente quadrado, tá vendo? Ou seja, materialista. Tá bom? Mas é uma pessoa muito fincada nos seus princípios. Aquilo que ele acredita realmente é aquilo que ele gosta de fazer. Então isso deixa bem claro. Então a primeira coisa que a gente vê é o formato do rosto. Cabelo. O que a gente vê aqui? O cabelo é pouco. Uma pessoa que não é ligada à família. E realmente você vê que seus descendentes, até mesmo pelo fato da ditadura, mas não usam o nome Lacerda. Não tem vínculo nenhum com a sua família. Engraçado isso. Até provavelmente nos livros dele, de todos os seus biógrafos, eu li 2 biografias do Lacerda, nenhum deles fala essa ligação com família. Tá bom? Era muito ele apenas. Então, pouco cabelo, tá vendo? Testa. Testa é extremamente larga, tá vendo, pessoal? Ou seja, é uma pessoa inteligente, mas uma pessoa extremamente emotiva, né? Uma pessoa extremamente emotiva. Mas veja que a testa aqui é larga, tinha uma visão geral. É como se fosse um corredor de Fórmula 1, né, gente? Aqui, ele, por que professor corredor de Fórmula 1? Porque eu vejo que todos os corredores de Fórmula 1 têm testa larga, como ele aqui, ó. Porque tem que ter uma visão geral, tá bom? Que mais? Sobrancelha grossa. Tudo bem, tem esse óculos aqui dele enorme, dos anos 60, mas veja que a sobrancelha dele é grossa. O que significa isso, gente? É uma pessoa áspera. E veja que o espaço entre as sobrancelhas também é largo. Esse espaço aqui, ó. Ou seja, ele não tem filtros para falar. E realmente uma coisa que o corvo não tinha era filtro, meu filho. Se você tiver avô vivo ainda, gente, já com uma certa idade, pergunte para ele, vô, quem que foi o Carlos Lacerda? Pergunta pro teu avô, tá bom? Os olhos. Você consegue ver, gente, que a íris dele tá um pouco para cima? É uma pessoa que olha assim, ó, de baixo para cima, assim, ó, entendeu? Sempre desconfiado, sabe? Sempre na espreita. Vou ser traído a qualquer momento. É uma pessoa que sempre não confia em ninguém. Você vê que ele morreu sozinho mesmo. Tá certo, gente? Morreu sozinho, tá? E o olho dele é fundo. Totalmente introspectivo, tá? Isso aí a gente vê também. Olha a orelha do nosso querido aqui analisado hoje, ó. É uma orelha para fora, tá bom, gente? São os rebeldes, né? Normalmente a orelha para dentro é mais obediente. A orelha para fora são os rebeldes, né? Ayrton Senna, Papa Francisco, Obama, tá? Porque para ele é bem para fora, diga-se de passagem, tá certo? E veja que a orelha dele é pontiaguda. Eu estou na imagem maior aqui na outra tela, estou vendo.
A orelha dele é pontiaguda, parece um duende, sabe? São bons comunicadores, tá? Nariz, veja o nariz dele. Isso aqui, gente, eu deveria ter pego uma foto, deixa eu ver se essa aqui tá um pouco melhor para te mostrar. Tá vendo aqui o narizão dele, ó? Pontudo. O que isso significa, meu cara? Julgamento, julgamento extremamente, sabe, um cara que faz julgamento sem dó. Ele não analisa a emoção. É um cara extremamente um julgamento sem dó. Pessoa difícil de lidar, tá? Olha a orelha dele como é pontudo e para fora aqui, ó, tá vendo? Essa foto fica bem clara a orelha dele, ó. Pontudo e para fora, tá? O nariz é o ego, né, pessoal? Quanto maior o nariz, maior o ego. Ego que não faltava aqui pro nosso analisado, tá certo? A boca, aqui essa aqui tá aqui melhor, né? Boca pálida, né? Sem vida nenhuma, não é, gente? Sabe que mente, né? Normalmente boca pálida é aquele que mente sem dó. Deixa eu ver aqui uma coisinha para vocês também. Aqui. Tá vendo o bigode chinês? Longe aqui da boca, né? Pessoa que gosta de fazer julgamentos. Mas justa, como um todo. Tá certo? O bigode chinês sempre é justo, tá? E se nós notarmos essa figura aqui, gente, mesmo essa foto profissional, quando ele foi governador, você sabe que até a sobrancelha é de 0 a 20 anos. Da sobrancelha até essa parte de baixo aqui do nariz é de 0 a 40. E abaixo aqui do nariz é de 40, mais de 40 até o fim da vida. Onde tiver manchas nessa parte, são partes que a própria, vou dizer assim, gente, que a pessoa já passou perrengues na vida ou que necessariamente ainda vai passar. Então, se você prestar atenção nessa parte final aqui, que é o final da vida, tem muita mancha. E olha que eu estou pegando aqui uma imagem que foi produzida, tá? Isso aqui também eu consigo ver aqui alguma, tudo bem, ela está aqui não colorida, mas a gente começa a ver que existe uma coloração diferente, tá bom, gente? Ou seja, final da vida complexa, final da vida complicada. Bom, essa aqui foi a análise pontual mesmo aqui, tá certo, gente? Do nosso querido, vamos dizer assim, analisado. Agora deixa eu aumentar aqui para nós. Bora trabalhar agora a assinatura dele. Ele sempre escrevia dessa maneira aqui, tá? Sempre escrevia desta forma. Então vamos fazer análise. Aqui não ficou bom, não. Deixa eu deixar aqui. Vocês conseguem ver numa boa, né, pessoal? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, vamos lá. Permita-me só reduzir um pouquinho aqui. Vamos analisar a assinatura do nosso entrevistado aqui, ou analisado. Bora lá. Tá bom, né? Dá para vocês verem bem. Bom, agora vamos fazer a análise da grafologia sobre o nosso amigo Carlos Lacerda. Vamos lá. Primeira coisa, gente, quando a gente vê uma assinatura dessa, eu não conheço Carlos Lacerda, vamos tentar descobrir quem é essa figura aqui. Vamos lá. Primeiro passo. Tem boa proporcionalidade, gente, entre a maiúscula e a minúscula. Então já começa por aí. Tá? Pessoa que tem aí um certo, vamos dizer assim, não vou dizer equilíbrio, mas tem no mínimo equivalência. Podemos começar por aí. Ele tem uma escrita grande. Todas as assinaturas do Carlos Lacerda, aquelas que nós já vimos, são assinaturas grandes. O que significa, gente? Tem grande intenção. Ele queria ser só presidente da República, mais nada. Tá certo, gente? Mas também era uma pessoa extremamente orgulhosa. Claro, se você olhar a foto dele, tá certo, gente? Você vê que era uma pessoa, no mínimo, vaidosa. Olha o cabelinho penteadinho, bem cortado, óculos que tentava esconder as rugas, dente muito branquinho, roupa totalmente limpa. Tá certo, gente? É uma pessoa que gostava de, né, se cuidar, vaidoso. Isso a letra também deixou bem clara para nós. E tinha extroversão, claro, ele tinha, totalmente extrovertido, tá bom, gente? E megalomaníaco. Né? Realmente era uma pessoa megalomaníaca, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma escrita crescente, não é, gente? Uma escrita crescente, ou seja, ascendente, diz exatamente o que pensa, isso bate com o seu filtro, não tinha filtro nenhum para falar, tinha muito pouco falta de tato na hora de falar, era muito agressivo, a sua oratória era muito agressiva, incomodava até, sabe? Sem dúvida, tá? E exagero, né? Histriônico, extremamente histriônico, tá?
Tinha uma escrita larga, né? Ou seja, uma prodigalidade muito grande e uma afetação também muito grande. Quem tem essa escrita, essa assinatura larga, não é? Uma letra, vamos dizer assim, gente, espaçada. Isso significa que a pessoa é inteligente, capacidade de resolver problemas, tá bom, gente? E, de um modo geral, gente, era curva a assinatura dele. Pessoa que se adapta fácil e aos seus correligionários tinha uma certa simpatia. Então, se você fosse amigo do Lacerda, ele te tratava bem. O oposto também, né? Se você não fosse do time dele. E totalmente melancólico. Realmente, as últimas entrevistas do Lacerda, uma melancolia absurda, tá? Tinha uma escrita elegante, isso a gente não pode negar, que trata-se de, não é uma assinatura rural, rural não, me perdoe, uma assinatura boçal, melhor dizendo, tá? Uma pessoa estudiosa, estudada, claro, sem dúvida nenhuma, tá? Que isso tem uma certa nobreza, tá? Foi criado em berço de ouro, tá? É ascendente, é uma pessoa que tem essa escrita ascendente, evidentemente tem vigor, mas veja que no final dela, né, nessa parte final, ele coloca de forma descendente. Então, sempre no final de todo projeto, é a típica pessoa que perde, vamos dizer assim, o interesse quando está acabando. Ele tem interesse no começo. No decorrer do projeto, vai terminando aquele interesse, né, gente? Um traçado extremamente rápido, não é? Sem dúvida nenhuma, rápido. Isso demonstra o quê, pessoal? Perspicácia, mas também era uma pessoa impaciente. Isso está evidente aqui, né, gente? Veja que o remate dele é para dentro. Aqui essa parte, o remate é para dentro. Totalmente egocêntrico, não é? E, obviamente, ele faz grandes traçados. Olha o C. E o L de Lacerda. Isso aqui perde muita energia, não precisava disso. Perde-se muita energia. Então aqui está a análise, gente, da grafologia do nosso Carlos Lacerda. Agora vamos para a terceira e última parte, pessoal, aqui. Vamos falar da grafotécnica. Não é? Se eu estivesse analisando essa assinatura do Lacerda, como que nós colocaríamos na nossa tabela grafoscópica? Primeiro, claro, as questões subjetivas, não é, pessoal? O ritmo é forte, claro. Se for mais forte do que isso, rasga o papel. Tá certo, gente? O dinamismo é totalmente alto. Você vê na assinatura que ela transpõe, obviamente, essa dinâmica. Né? Não é uma pessoa apagada, muito pelo contrário. Onde chegava, chamava atenção. Tá? Velocidade, claro, evidente, rápida. Tá bom? Não tem nem que perder tempo. Habilidade, claro, pessoa habitual, que tinha estudo, tinha habitualidade na escrita. Tá, gente? Tem até aqui esse texto dele que deixa isso bem claro. Olha aqui, ó, forma. Perfeito? Então, totalmente ritmo extremamente forte, rápido, totalmente. Isso aqui é de 58, até mais cedo, ó, setembro de 58. Tá bom? Tá aqui a assinatura dele, ó, mesmo jeitinho, ó, mesma forma. Tá? Vamos lá. Continuando com o Lacerda aqui. Sua letra é cursiva. Sua letra é cursiva. O seu ataque, aqui, o ataque, ó o ponto. Né? Vamos ver se eu consigo até aumentar mais aqui para te mostrar. Deixa eu ver aqui se eu... Aqui. Mais um pouquinho para cá. Aí. Olha o ponto aqui, pessoal. O ataque totalmente em ponto de repouso. Tá bem claro aqui, tá bem evidente, tá? O remate é infinito, ó, nos 3 pontos aqui, 1, 2, 3. É infinito, claro. O grama, tanto na forma, ele é curvilíneo, quanto na posição. Nós podemos colocar que é um passante inferior, em virtude dessa curvatura, especialmente do L, tá? Os seus hábitos gráficos, obviamente o que dá para selecionar aqui é como no Juscelino, as cetras, tá, gente? As cetras aqui dá para verificar isso, tá? Que mais? A trajetória, ele é obviamente da esquerda para a direita. Veja que o fechamento aqui sempre, obviamente, tem a tendência de ser para a direita, tá? A espontaneidade é fluida, completamente fluida, tá? Completamente fluida, tá? O traço de ligação é por baixo, olha aí, ó, Carlos, aí, ó. Tudo por baixo, tá vendo, gente? Aqui, ó, Lacerda, olha o A e o C. Olha o Cerda, aqui, ó, ER, ó.
tudo por baixo, tá? O espaçamento gráfico, né, gente, é intergramatical, tá bom? Olha a separação aqui das frente das letras maiúsculas, tá? A inclinação axial é levemente para a direita, ou seja, dextrógena, tá? O calibre é grande, já abordado aqui. A gladiolagem é negativa, ele tem uma gladiolagem aqui, tá certo? Constante também, é negativa. E tendência de punhos, claro, nós temos aqui as arcadas. Então, olha só, pessoal. Então, quando a gente for fazer uma análise humanista, a gente vê tudo isso, pessoal. A gente vê o aspecto tanto da fisionomia, quanto a expressão facial, na análise facial, quanto a grafologia. E nós podemos colocar isso em nosso laudo, pessoal. Colocar isso em nosso laudo, informando que realmente trata-se. Podemos colocar ali que você tem um hábito gráfico de cetras, por exemplo, o que pode corresponder àquela análise feita dentro da grafologia, onde você pode abordar que, diante da coleta feita, a pessoa se demonstrou extremamente inteligente, uma inteligência clara, que isso se dá através das cetras. Você pode juntar isso, que trata-se de uma letra elegante, que conforme formado pelo periciando, ele tem uma formação superior, ou tem vários cursos, né, gente? Que realmente demonstrou vigor no momento da coleta, da conversa, o que traz essa escrita ascendente. Então você começa a juntar todas essas informações, pessoal. Todas essas informações. Então vejam vocês que não é. E por que, professor, é importante fazer a análise, por exemplo, facial, né, da figura? Justamente pelo fato, pessoal, de você ver se realmente esta figura que eu estou olhando aqui, realmente ela tem a competência ou realmente todos aqueles atributos que nós vimos nas referidas assinaturas, tá? Conforme foi aqui o caso apresentado. E aqui, obviamente, ficou muito evidente, claro, que nós estamos diante da assinatura do Carlos Lacerda, tá, gente? Claro que eu estou morrendo de vontade de fazer também, mas só se eu tiver bastante likes e comentários. Quero fazer desta figura que está ao lado dele também aqui. Tem muita coisa a dizer sobre esse senhor que também está ao lado de Carlos Lacerda. Espero que você tenha gostado mais desse bate-papo, né, gente? Tive que me estender um pouco hoje, né, que a gente abordou vários aspectos, mas eu acho que fica aí algo bem rico para que vocês possam também pegar figuras históricas como essa, pessoal, entender um pouco da história do Brasil, entender um pouquinho do ser humano e colocar tudo isso na prática como perito. Muito obrigado a todos, pessoal. Cuidem-se.